Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao programa Superação dessa semana. Comigo, Luiz Oton, aqui pela Record News Espírito Santo. E hoje nós estamos em Mantenópolis, vou conversar com Isabel Catalunha, psicanalista, e é logo depois da vinheta. Para iniciar o nosso programa de hoje, vou conversar com Isabel Catalunha. Obrigada por nos receber aqui hoje no seu consultório e explicar um pouquinho mais para o nosso público o que é a psicanálise, a importância dela na nossa vida. Muito obrigada. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês também. E a psicanálise, ela tem uma abordagem um pouco diferente, né? As pessoas conhecem a psicologia e a psicanálise é somente uma outra linha de abordagem que trabalha de forma mais subjetiva, trazendo questões que ficam às vezes meio escondidinhas lá na nossa história, são falhas que às vezes a gente fala sem perceber, são coisas que a gente vai vivendo e vai ficando no que a gente chama de lá no nosso inconsciente. E essas coisas vão afetando a nossa vida e nós muitas vezes nem percebemos que isso acontece. Então, a psicanálise ela vai trazendo isso para que a gente consiga trazer para o consciente e aí poder organizar essas coisas melhor. Sim. Antigamente, Isabel, as pessoas falavam muito assim, mas eu não quero uma terapia, eu não quero esse tipo de abordagem, porque eu vou sentar num divã e vou ficar ali conversando, falando sozinho. Mas a psicanálise, ela traz uma abordagem diferenciada, não é isso? Explica para o pessoal de casa. Hoje, a terapia, a análise, né, ela passou por um processo de reformulação. Então, nós temos aquela ideia inicial lá de que terapia é para os loucos. Mas, na verdade, com o passar do tempo, nós fomos entendendo que a terapia existe para nos trazer melhor qualidade de vida, né? Nada está tão bom que não possa ser melhorado. Então, hoje, as pessoas buscam isso como uma forma de se compreender, de ter autoconhecimento, de organizar questões que elas não conseguem organizar sozinhas. Então, hoje, a terapia existe nessa função. Como diz o nosso querido princeso Éder Denadai, se melhorar, vira festa. Exatamente assim, né? Nem todas as pessoas têm questões tão profundas ou traumas que precisam ser tratados. Mas, às vezes, tem questões simples que não conseguem resolver. Por exemplo, querem um avanço na vida e não conseguem. Querem colocar um projeto em execução e não conseguem. E a terapia é uma forma da pessoa compreender por que ela fica bloqueada, paralisada nesse lugar e trazer ferramentas para que a pessoa realmente possa avançar nesse sentido. Isabel, e muitas vezes a gente traz esses traumas da infância, não é isso? E como que reverbera na nossa vida adulta? Nós dizemos assim, que tudo que as pessoas vivem do ventre da mãe até mais ou menos 12, 13 anos, é uma fase da vida que impacta muito na vida adulta. E na vida adulta nós começamos a refletir essas coisas. Às vezes tendo dificuldade de relacionamento, tendo dificuldade de crescimento pessoal, profissional, financeiro, e as pessoas não conseguem entender. Mas, principalmente, essa fase da vida, ela gera o que nós chamamos de crenças. E essas crenças distorcidas, limitantes, elas acabam impactando a vida adulta. E as pessoas, às vezes, não conseguem compreender. Por que eu não dou certo no relacionamento? Por que eu não cresço? Por que eu não avanço? E quando nós buscamos, pela psicanálise, analisar a história da pessoa, ela traz interpretações, distorções, experiências que a colocaram nesse lugar. E muitas vezes perdem até a própria identidade, né? Quem sou eu nesse mundão de meu Deus? Exatamente. E hoje é uma grande realidade, né? Nós temos visto um crescimento progressivo dos quadros de ansiedade, de depressão, de questões de relacionamento, exatamente porque as pessoas foram se perdendo.
Então, nós temos os modelos sociais, como uma mãe deve ser, como um filho deve ser, como um relacionamento deve ser, como o corpo deve ser. Parece que todo mundo tem que ter o mesmo padrão. E quem não se encaixa nisso, começa a se perder no decorrer do tempo. E chega um momento que a pessoa, assim, mas quem sou eu? Mas o que realmente eu sou? O que eu realmente gosto? E a terapia é um espaço para a pessoa se descobrir, organizar essa história e poder se descobrir quem realmente é. E até com as redes sociais também, surgem essas comparações, não é isso, Isabel? Ah, mas a pessoa está comprando aquilo, está fazendo aquilo, está vestindo aquilo outro, e eu não estou. Aí começam a surgir as comparações. Aí vem para a terapia, irmão. Com certeza, né? Porque, principalmente com esse avanço de rede social, nós vemos tantas postagens de vidas muito perfeitas, de corpos muito perfeitos. E nós que estamos aí no dia a dia, que somos imperfeitos, nós ficamos nos sentindo desencaixados, como se tivesse algo errado com nós, né? E a gente vai se perdendo disso, afetando a nossa autoestima, afetando a nossa essência como pessoa. E a terapia ajuda para que a pessoa consiga se identificar o que realmente eu gosto, né? Porque nem tudo que você gosta eu gosto. Eu sempre digo para as pessoas assim, cada um de nós tem seu mapa. E, de acordo com a minha história de vida, com as minhas experiências, eu enxergo o mundo de um jeito. Você enxerga diferente de mim, porque é a sua visão de mundo que é diferente da minha. Sim. Gente, olha isso, que bate-papo gostoso, gente. Agora, Isabel, como que eu posso identificar que chegou a hora, olha, eu estou tendo aqui um sinal de alerta, está na hora de procurar uma psicanálise para me ajudar? As pessoas, às vezes, elas tentam lidar com as suas próprias questões. E assim, eu estou dando conta daquele relacionamento desajustado, mas eu tenho crise de ansiedade, mas eu fico muito ansiosa. Então, assim, a ansiedade, até certo ponto, ela é saudável, porque nós ficamos mesmo, né, com tudo que está por vir, a gente tem uma ansiedade leve, mas quando ela começa a ficar impactando muito forte a vida, é necessário buscar ajuda, que são as pessoas que às vezes têm tremores, têm sudorese, que às vezes ficam com pensamentos repetitivos e aquela agitação, né? Eu falo que só de pensar parece que a gente já fica agitada, né? A depressão, que às vezes as pessoas acham que é tristeza profunda, mas não é. A depressão, na verdade, ela é falta de energia. É como se a pessoa perdesse a energia. Ela fica apática, né? Nada tem graça, nada é bonito, nada é legal. E as questões de relacionamento também, que as pessoas vão lidando com aquilo, tentando dar conta, mas, na verdade, não estão dando conta. E a terapia é esse espaço que as pessoas vão compreendendo. Eu sempre digo assim, é olhar a vida por uma nova janela, né? Então, a gente não apaga a história, mas a gente pode olhar essa história por um novo ângulo, que faz toda a diferença. Agora, por que é tão desafiador, digamos assim, lidar com medo, com culpa, com essa ansiedade, com o estresse? Por que assim, a correria é tão grande que a gente consegue, às vezes, digerir tanta coisa? Por que tanto desafio, Isabel? É porque mexer nesses espaços, nesses lugares, é desconfortável. Então, uma coisa é a gente ter coragem de acessar esses lugares. Eu sempre digo assim, nós temos que escolher se nós vamos viver uma dor maior e organizar, ou nós vamos viver pequenas dores todos os dias. E como nós somos seres humanos que vivem de relações interpessoais, então nosso maior desejo na vida é ser amada, é ser aceita, é ser reconhecida, é ser vista com importância. E quando a gente vê que isso corre o risco de não acontecer, e aí vem os medos, vem as inseguranças, né? Eu tenho medo de me posicionar porque eu posso magoar você, e aí você não vai gostar de mim. E aí eu volto para um lugar de desamor, de medo de rejeição, de sentimento de inferioridade. E aí a gente acaba se fechando, criando uma personagem que passa a ser aceita. A gente acha que aquela personagem, sim, ela vai ser aceita por todos, vai ser amada, vai ser vista.
E é o que acaba adoecendo a gente no final das contas, né? Que dispõe de tanta energia que acaba não dando conta daquela situação. E a gente diz assim, é claro que a gente tem umas personagens, né? Se eu estou na igreja, se eu estou na praia, se eu estou num lugar, a gente vai se portar de uma maneira diferente. Mas há pessoas que acabam se perdendo nessas personagens e chega uma hora que ela não sabe quem é de fato. Sim. O que eu realmente gosto? Qual é o meu estilo de vestir que eu realmente gosto? Né? Como eu gostaria de tratar as pessoas, ser tratada? E aí as pessoas acabam se perdendo nesse processo de tentar agradar, de tentar amar, de tentar ser vista, ser amada, ser importante, ser priorizada. Sim. E hoje em dia nós percebemos também que, desde cedo, as crianças mesmo já estão começando a lidar com as suas questões emocionais. A partir de quantos anos é recomendado já cuidar dessa questão emocional, Isabel? A criança, desde o momento que ela começa a se comunicar, né, que ela consegue falar alguma coisa, que ela consegue desenhar, que ela consegue trazer... o profissional ele já consegue captar ali informações que são importantes. Sim. Porque também essa cobrança tem vindo cada vez mais cedo. Uhum. Até mesmo os pais, por estarem muito ocupados, às vezes as crianças ficam nas telas, né, muito tempo ali, muito no seu cantinho ali. Uhum. E aí, isso já vai começando a desestruturar desde muito cedo, né? Hoje parece que criança não tem que ser criança, já tem que ser adulto desde cedo. Então, assim, a partir do momento que consegue comunicar, consegue expressar, então ele também já pode receber esse atendimento para já ir organizando. Eu falo que quanto mais cedo, melhor, né? O nosso processo de mudança, que a gente chama de sinapses, né? Então, tudo isso, a neuroplasticidade é o quê? É mudança de hábito, mudança de comportamento. E quanto mais jovens nós somos, mais fácil de mudar esses hábitos, esses comportamentos. Entendi, muito bom. Gente, olha que bate-papo gostoso. Agora, Isabel, deixa suas redes sociais também, para quem quiser te acompanhar, quem tiver dúvidas também, que possa te procurar nas redes sociais. Então, o meu Instagram é Isabel com Z, eu sempre digo, né? Então, isabelcatalunha.terapeuta. Então, lá na minha bio tem as informações, tem telefone de contato, né? Se precisarem mandar um direct ou falar comigo, eu estou à disposição, vai ser um prazer. Isabel, além de Mantenópolis, você atende também em outros lugares, online? Como funciona o seu atendimento? Eu tenho os atendimentos online. E atendo Mantenópolis, atendo Alto Rio Novo e atendo Domingos Martins também. Olha isso, de tudo pertinho. Então, eu atendo lá em Domingos Martins, lá na Clínica Equilibrium, lá em Domingos Martins. Então, vai ser um prazer receber vocês lá nas montanhas. Gente, e que paz, eu estou aqui, não quero sair daqui não, meu povo. Me deixa aqui, olha isso. Isso é terapia, isso é terapêutico. Muito obrigada mais uma vez, Isabel. Que Deus continue te abençoando, te iluminando para cuidar de tantas pessoas. Muito obrigada. Amém, eu agradeço também a oportunidade de estar com você, né? É uma alegria estar aqui. E aí eu estou à disposição para os atendimentos online, presencial. É um prazer também estar com você. Muito obrigada. Nós vamos continuar aqui por Mantenópolis e você já sabe, né? Não saia daí porque tem um programa lindo preparado especialmente para você. What?